saudar aqui a todos os servidores do Parlamento Fluminense. Já começar agradecendo a Vossa Excelência e ao deputado Luiz Paulo pela permuta aqui para que eu fizesse esse primeiro pronunciamento aqui na data de hoje. E o assunto que me traz aqui, deputado Gilberto Palmares, os assuntos, são dois assuntos, já me trouxeram aqui em outras ocasiões, em muitas outras ocasiões. O primeiro deles é lamentar mais uma vez os altos índices de violência do município de Rio das Ostras. A quantidade de assaltos ocorridos nos comércios da cidade e nas residências está absolutamente no nível do insuportável. Esse é um tema que já trouxe aqui outras vezes. Estive recentemente visitando o quartel da Polícia Militar em Macaé, o comandante Ramiro. Pude ver o esforço dele, do capitão Vaz, da equipe, mas sei que o efetivo de policiais na nossa região, em cidades importantes como Rio das Ostras, como Macaé, como Casimiro de Abreu, são absolutamente insuficientes para a quantidade de bandidos criminosos, que inclusive saídos aqui do Rio de Janeiro pela ação da Secretaria de Segurança Pública, aqui na cidade do Rio de Janeiro, migraram para o interior. Rio das Ostras, senhor presidente, os assaltos a comércio têm ocorrido agora em pleno dia, pleno luz da dia, meio-dia, 2 horas da tarde, 3 horas da tarde. Somente nesses 2 últimos dias foram 2 assaltos, um dos supermercados mais tradicionais e mais importantes, o supermercado Genro, da família Genro, lá em Rio das Ostras, e assaltos com um emprego de armamento pesado, com o uso da violência, deixando não apenas consternado, mas absolutamente constrangido trabalhadores e proprietários desses comércios. Por isso, mais uma vez, senhor presidente, mais uma vez, eu uso aqui a tribuna para solicitar às autoridades da segurança pública, o senhor secretário de Estado de Segurança Pública, Beltrame, comandante-geral da Polícia Militar, da Polícia Civil, doutora Marta Rocha, que olhem com mais atenção e muito mais do que olhar, tome providências efetivas para garantir a população de Rio das Ostras. Nós estamos vendo aqui agora o TRE, com 4 anos de atraso, dizer que vai encaminhar para Rio das Ostras a Força de Segurança, a Força Nacional de Segurança, para as eleições. Mas nós não estamos precisando de força policial em Rio das Ostras para as eleições, não, deputado Gilberto. Nós estamos precisando de força policial em Rio das Ostras para garantir a paz da sociedade e do povo de Rio das Ostras, e não para garantir tão somente as eleições, não. As eleições em Rio das Ostras estão transcorrendo absolutamente em paz. Agora a sociedade está à mercê da bandidagem, está à mercê dos miliantes, está à mercê do crime e da violência. E repito aqui, no nível absolutamente do insuportável. Peço aqui reiteradamente a Sua Excelência Governador de Estado, Sérgio Cabral, a área responsável pela segurança pública, que de imediato tome providências, porque a população de Rio das Ostras não suporta mais viver nas condições que está vivendo. Essa semana nós tivemos uma mulher assassinada, assaltos a comércio, está demais, ninguém suporta mais e as previdências têm que correr com urgência, com urgência. Outro tema, senhor presidente, foi motivo de uma audiência pública aqui nessa casa, onde inclusive esteve presente o deputado Luiz Paulo, é essa questão da Chevron, da empresa responsável por um grande vazamento de petróleo na bacia de Campos. A Chevron esteve nessa casa, apresentou explicações que todos nós, deputados, presentes naquela audiência pública, consideramos absolutamente banais e insuficientes. E essa semana, então, a Justiça Federal, acolhendo uma solicitação, um recurso do Ministério Público Federal, resolveu, por bem, suspender todas as atividades dessa empresa na bacia de petróleo de Campos e mais. Não apenas suspender, mas retirar a empresa das suas atividades no Brasil, sob pena de multas totalmente severas. Isso demonstra o risco da atividade de petróleo, demonstra, por outro lado, a falta da fiscalização dessas atividades e, sobretudo, o que está ocorrendo da quantidade de riscos trazidos aos municípios produtores de petróleo no estado do Rio de Janeiro. Isso me lembra aqui, evidentemente, a questão do debate, da discussão ainda não resolvida a nível nacional acerca dos royalties de petróleo.
do pagamento da indenização que o Estado e os municípios fluminenses recebem pela atividade de petróleo, atividade de altíssimo risco, feito por empresas que não têm o menor cuidado, como demonstrado na ação do Ministério Público Federal, no caso da empresa Chevron, sem qualificação, sem condições e sem os cuidados necessários para uma atividade como essa, que todos nós sabemos que é de alto risco. Essa é a razão, senhor presidente, que me traz à tribuna de hoje aqui, saudar a casa pela reabertura dos trabalhos, pedir mais uma vez segurança pública para o povo de Rio das Ostras e ressaltar aqui aquilo que todos nós sabemos. É necessário garantir o pagamento de royalties de petróleo? É necessário, mas é necessário fiscalizar a atividade das empresas que produzem petróleo em todo o território brasileiro, que não estão nas suas atividades cumprindo aquilo que a própria legislação brasileira delas exige. Por hoje é só, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, deputado Sabino.